crianças! Como vocês estão? Eu sou a professora Márcia Cristina e estou aqui para trabalhar com as turmas de 4º ano e acelera, isso mesmo! E olha só, a nossa aula de hoje tem como tema seres decompositores! Isso, seres decompositores! E como não poderia deixar de lembrá-los, fica ligado! Vocês podem assistir as nossas aulas pela TV, pelo celular e também pelo computador, se vocês tiverem. E olha só, e ela é reprisada e fica lá guardadinha no YouTube. É só se inscrever no Educa Recife e vocês vão ter todas as nossas aulas, acessar quando quiserem, tirar todas as dúvidas, rever aquele conteúdo que vocês ficaram meio inseguros para que aprendam tudo, correto? Então vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma perguntinha aqui para vocês. Vamos relembrar a aula anterior? Vocês lembram a última aula de ciências? Qual foi? Ah, lembrou? Isso mesmo! Vocês estão com a memória ótima! Foi cadeia alimentar. E na cadeia alimentar, vocês aprenderam que tudo inicia com as plantas. Isso são os produtores, os seres produtores, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, quem tem esta função são os vegetais, as plantas. E nós temos aí os outros seres, os seres consumidores, que se alimentam dessas plantas. Na cadeia alimentar que vocês estão observando, nós estamos vendo um veado que vai comer a planta. Lembrando a vocês que a setinha é desse jeito mesmo. Significa dizer que a planta serve de alimento para o veado e o veado vai servir de alimento para o felino que vocês estão observando aí, uma onça. Então esse é o processo da cadeia alimentar, onde cada ser precisa de outro. E por falar em ser, existem uns seres aí que não aparecem na cadeia alimentar, mas eles são muito importantes, isso mesmo. E é ele que vai dar o tema da nossa aula, que são os seres decompositores. É sobre eles que nós vamos falar. E antes, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Leiam a pergunta que tem aí. Conseguem? Olha só. Se fosse permitido, você teria vontade de ter um urso panda de estimação? E aí, gente? Me responde. Lindo, né? Olha que coisa mais fofa. Tão fofinho, tão bonitinho, dá vontade da gente pegar, ficar ali abraçadinho, principalmente nessa época de frio, não é? Então, ó, lindo, todo mundo gosta de ver, de assistir, como é que eles se comportam e estar lá. Eu acredito que você gostaria, né, se fosse permitido ter um urso panda de estimação. Mas agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês. Observa aí o que está acontecendo. E aí, observaram? Tínhamos ali urubus se alimentando de animal morto, não foi? Olha só. E você? Olha agora a pergunta. Teria vontade de ter um urubu de estimação? Me responde aí. No panda, né, vocês disseram, eu acredito que vocês disseram que teriam vontade de ter ali um urso panda de estimação. E vocês, gostariam de ter um urubu de estimação? Aí você pensa logo, ai, o urubu tá ali comendo carniça, né? Eu não gostaria não de ter esse animal de estimação. O urso eu gostaria, mas o urubu não gostaria não. Mas os urubus são muito importantes na cadeia alimentar. Isso! A gente às vezes
não gosta muito porque ele está ali se alimentando daqueles restos de coisas que muitas vezes estão mortas, certo? Aí a gente tem um certo nojo, né? Mas são animais importantíssimos, isso mesmo. E as pessoas não pensam nisso. Eles são conhecidos, sabe como? Os faxineiros do meio ambiente. Os faxineiros. Eles fazem uma limpeza naquelas coisas ali que estão mortas, podres e ajudam o meio ambiente. E vamos seguindo para a gente aprender mais. Eles são chamados de seres necrófagos. Isso mesmo, mas não é só ele não. Olha aí, o camarão também são seres necrófagos. Gostam de se alimentar de coisas que estão ali mortas. Aí o camarão a gente nem pensa, né? Aí só o urubu, que na maioria das vezes nós observamos quando eles estão ali rondando uma certa área, aí a gente observa logo. Aí o camarão não, mas eles são parecidos nisso aí, porque eles são seres necrófagos. E vocês sabem o que são isso? Seres necrófagos? Olha aí, aprende. Animais necrófagos ou detritívoros são chamados assim porque se alimentam de animais mortos, isso mesmo, e em estágio pouco avançado de decomposição. Então agora vocês já sabem que os necrófagos ou os detritívoros, eles se alimentam desses animais recém-mortos, certo? Que eles estão ali, na natureza, estão ali no ambiente. É por isso que eles são chamados de faxineiros. Eles nem começaram a se decompor e os necrófagos já estão ali fazendo a faxina mais, vamos dizer que a faxina mais pesada. Isso mesmo, eles estão ali faxinando para que o nosso ambiente não fique tão sujo. Então, para vocês perceberem a importância desses animais, não é verdade? E vamos seguindo. Olha só, os necrófagos são muito importantes para a natureza, porque aproveitam restos de animais e vegetais em sua alimentação, transformando-os e devolvendo-os em forma de nutrientes para a natureza. Isso mesmo, vejam como são importantes. Eu inicialmente falei para vocês que os seres decompositores não estão aparecendo na cadeia alimentar, mas eles estão agindo. Então, os necrófagos, eles fazem o trabalho mais pesado e eles ajudam os seres decompositores. Isso mesmo, eles estão ali, lado a lado com os seres decompositores, que nós iremos trabalhar e vocês irão perceber mais adiante da nossa aula. Então, esses necrófagos, porque eles são importantes, eles estão transformando essa matéria que está morta e devolvendo, ela devolve isso para a natureza. A natureza vai receber essa devolução, principalmente os vegetais, porque na cadeia alimentar vocês observaram que tudo começa com as plantas, com os vegetais. E a importância dessa devolução para a natureza que a planta vai usar para também fabricar o seu alimento. É por isso a importância desses necrófagos na natureza, tá bom? Então, seguindo, hoje, como é do nosso tema, nós iremos trabalhar com os seres decompositores, que uma boa parte dele nós não conseguimos ver a olho nu, apesar de ter uns decompositores que nós vemos a olho nu, sim. Por exemplo, o cogumelo. O cogumelo é um decompositor, é um ser decompositor. E é um dos decompositores que os seres humanos se alimentam. Tem gente sim que come o cogumelo e é um tipo de fungo, que os decompositores são os fungos e as bactérias que nós vamos ver já já. Olha só, seres decompositores
fungos e bactérias, que são os seres não vistos a olho nu. Mas como eu acabei de informar para vocês, existem outros fungos, né, que nós podemos ver, que foi o exemplo do cogumelo. Então, é um fungo que nós podemos nos alimentar. Tem fungo que não dá para nós nos alimentarmos, mas tem fungo que dá sim. Se vocês observarem na imagem, vocês estão vendo aí, ó, algumas frutas, pães, vegetais que estão aí servindo, né, de alimento para os seres decompositores. Eles estão ali trabalhando silenciosamente. Nós não percebemos, mas eles estão ali. Então, para isso, observa aqui na mesa o que eu trouxe para vocês. Na mesa, nós temos aqui no prato um bolo. Aí, às vezes, a gente deixa algum alimento na nossa casa, às vezes esquecemos, ou ele não está armazenado adequadamente, e os seres decompositores usam este alimento para se alimentar, correto? Então, olha bem, é por isso que nós observamos aqui mesmo, vocês estão vendo essa manchinha, que é o fungo agindo. Os fungos e a bactéria, eles estão usando esse alimento que era nosso, né? E agora é um alimento deles. Neste caso, nós não podemos mais, não vai servir esse alimento, não vai servir para que nós possamos comê-lo novamente. Quando o alimento estiver dessa forma que vocês observarem, que já está tendo a ação desses seres decompositores, nós não podemos nos alimentar, porque estes fungos e essas bactérias que estão aqui, eles fazem muito mal para a nossa saúde. Se vocês observarem aqui no mamão, nós também estamos vendo, ó, a ação, né, desses fungos e bactérias. Então, esses alimentos não poderão ser consumidos. Aqui também vocês estão observando a cenoura e ela está também está servindo, né, para esses seres decompositores. Então, no nosso dia a dia, nós podemos perceber a ação desses decompositores. Nós não estamos vendo eles trabalhar, mas eles estão aqui trabalhando e se alimentando. E imagina se esse vegetal ele estivesse aí na natureza. Então, aquilo que ele está desmanchando, uma parte volta para a natureza, volta para os seres e aí, ó, faz novamente a cadeia girar, a cadeia alimentar, tão importante e tão essencial para a nossa vida. E vamos continuar. Vocês viram, né, que fungos e bactérias são seres decompositores e, ó, quando eles encontram condições ideais de umidade, ou seja, está uma coisinha mais molhada, e temperatura também, quanto mais quente, melhor para eles estragam os alimentos que não guardamos de maneira correta. Isso mesmo. Então, se você tem um alimento e esse alimento está exposto a altas temperaturas, quanto mais calor, aí é que esses decompositores gostam para o alimento ele vai se estragar mais rápido e a ação desses decompositores ficam também mais visíveis. Por isso que você deixa algum alimento ali fora, se está uma temperatura muito alta, está fazendo muito calor, os alimentos vão se estragar porque está propícia, essa temperatura está propícia para a ação desses seres decompositores. E também se as coisas estiverem mais úmidas, quanto mais úmida, mais a ação deles, eles vão gostar de um lugarzinho quente e úmido. Então, se tiver quente e úmido, aí é que eles vão trabalhar melhor, ok? Então, vamos continuar. Aqui vocês estão observando que eles trabalham silenciosamente.
Na mesa, vocês observaram a ação desses fungos, dessas bactérias, e vocês não estão percebendo a movimentação desses seres, mas eles estão ali trabalhando silenciosamente. E vamos seguir. Aqui nós podemos ver que os fungos e as bactérias, elas podem ser encontradas em punhados de folhas caídas, isso mesmo. Se eles não encontrarem frutas e verduras, eles também, ou carne, ou outra coisa qualquer, eles vão também se alimentar dos vegetais. Se vocês observarem, às vezes a folhinha está ali, caída no pé da sua árvore, e com o passar dos dias, ela vai começar a se desmanchar. E esse desmanchar é justamente a ação desses seres decompositores que estão desmanchando aquela matéria e estão também nutrindo o solo, e vão servir de que esse desmanche que ele está fazendo vai nutrir os outros seres, como eu já expliquei, as plantas. É bem interessante esse processo, não é, minha gente? Então, tudo está ligado. A cadeia alimentar, como vimos inicialmente, um ser depende do outro. E como é importante esses decompositores, coisas que a gente às vezes nem imagina, mas a importância, apesar de não terem aparecido na cadeia alimentar, porque a cadeia alimentar está mostrando mais os seres que são visíveis. E muitos desses fungos, fungos e bactérias, que são os seres decompositores que vocês já aprenderam, eles não são vistos a olho nu. Mas lembrando que tem outros que são, né? Não pode esquecer. Então, vamos lá. Nessa próxima tela, nós podemos observar que fungos e bactérias, eles podem ser encontrados em animais mortos. Isso, como vimos lá no início, né? No vídeo ali, onde os necrófagos estavam ali ajudando a decompor aquela matéria, os fungos e bactérias também são encontrados nesses animais mortos, sendo responsáveis por acelerar a decomposição da matéria orgânica, ou seja, a putrefação. Se vocês encontrarem, se vocês virem na rua um animal morto, então, se aquele animal, às vezes logo no início vocês sentem aquele mau cheiro, né? Então, esses decompositores, eles vão ajudar. Como eles vão se alimentar daquela matéria que está morta, então vai ajudar no desmanche também até desse mau cheiro, essa putrefação. Eles vão acelerar, está ali, morreu aquele animal. Então, a partir do momento que vai acontecer a ação desses seres decompositores, esse mau cheiro vai cessar, porque eles estão acabando com aquela matéria morta, aquela carne morta daquele animal ou de qualquer outro ser, tá bom? Então, vamos seguindo, vocês observam que lá no início eu falei para vocês e mostrei os necrófagos. Lembram? Quem foi o necrófago que eu mostrei? Os urubus, isso mesmo. E olha só, os necrófagos ajudam os decompositores, se alimentando das porções maiores de carne morta. Eu já falei para vocês que os urubus, que são os necrófagos, eles ajudam os decompositores, eles pegam aquelas carnes que estão ali, aqueles seres que estão recém-mortos, e eles ficam com o serviço mais pesado. Então, dessa forma, eles vão ajudar os decompositores que não têm a mesma potência, vamos dizer assim, dos urubus, né? Dos urubus e de outros necrófagos. Então, eles ajudam os decompositores, eles comem aquela maior quantidade de carne morta e facilitando assim o trabalho dos decompositores. É como se você estivesse dividindo, é como se os decompositores estivessem dividindo a faxina. Então vem os necrófagos fazem aquela faxina maior, mais pesada, e os decompositores vão ajudar, né? Terminando aquilo ali e ajudando a natureza. Porque imagina se não existissem esses seres.
nós estaríamos pisando em várias carcaças de animais mortos, nós estaríamos... Quanta sujeira não teríamos? Porque todos os dias morrem seres. E se não tivesse ninguém para se alimentar desses seres? Eu acho que nós não poderíamos mais nem caminhar no planeta Terra, porque já estaria assim lotada de coisas, de carcaças que não daria nem para nós caminharmos. Já pensaram nisso? Então, para vocês observarem como são importantes tanto os necrófagos como os seres decompositores. E eles estão ali, ó, andando juntinhos. Isso mesmo. Então, vamos continuar. Os decompositores são muito importantes para o meio ambiente, vocês já sabem disso, pois mantêm o ambiente limpo sem o acúmulo de matéria orgânica, como eu acabei de explicar para vocês. E aqui nós temos uma curiosidade, isso! Olha só, vocês já observaram este queijo em algum supermercado ou aí se vocês tiverem a oportunidade de comprar em sua casa? Ah, isso é um queijo e o nome desse queijo é gorgonzola. E aí quando a gente olha lá no supermercado, aí a gente pensa, nossa, esse queijo deve estar estragado. Mas não, olha só, no queijo gorgonzola é adicionado um tipo de fungo que não é prejudicial à saúde. Olha que coisa interessante! Existem fungos que são usados nos alimentos. O gorgonzola é um desses alimentos que eles introduzem fungos. Só que esses fungos que estão aí no gorgonzola é diferente desses que nós observamos aqui na mesa. Esses aqui que estão tomando conta dos nossos alimentos, nós não podemos comê-lo. Tá? Aqui nós não podemos mais comer esses alimentos porque esses fungos são prejudiciais à nossa saúde. Já o fungo que é colocado no gorgonzola, no queijo gorgonzola, ele não é prejudicial à nossa saúde. É por isso que agora, quando vocês chegarem no supermercado e verem o queijo gorgonzola, não vão mais ficar assustados, porque sabem que aquele fungo que está ali dentro é um fungo do bem, certo? Existe aí, adicionam às vezes fungos do bem em iogurtes, certo? Então, tem alguns alimentos que existem fungos, mas esses fungos são os que nós podemos nos alimentar. Então, vocês já aprenderam tudo isso. Eu acredito que a aula de hoje foi bem interessante e tem muita coisa aí que ficou bem guardadinho e que vocês não vão mais esquecer. Então, para ver se vocês aprenderam tudinho, olha só, vamos testar os nossos conhecimentos? Vocês já são craques nisso. Olha bem, a primeira pergunta para vocês. Podemos ver os seres decompositores a olho nu? Tem uns que sim, né? E outros, mas a maioria. Eu estou fazendo a pergunta da maioria. Será que nós podemos ver esses decompositores a olho nu? Quando eu estava mostrando aqui a ação desses seres decompositores na cenoura, no mamão, no bolo. Vocês estão vendo ele aqui trabalhando, assim como você vê o gatinho, assim como você vê o cachorro se alimentando. Vocês estão vendo aqui os fungos e as bactérias trabalhando, esses seres decompositores a olho nu. Perceberam? O que é que vocês acham? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Você consegue ver? Viram aqui na mesa? Pois é, então a resposta é, olha só, confere aí se você acertou. Falso, nós não podemos vê-los a olho nu. Ah, mas eu dei um exemplo do cogumelo, não foi? Esse nós podemos ver, mas a maioria dos seres decompositores não podemos ver a olho nu. Olha só o próximo. Podemos dizer que os necrófagos, olha aí o desenho dos necrófagos, um dos necrófagos, urubu que nós vimos. Podemos dizer que os necrófagos são faxineiros do meio ambiente? E aí, gente, verdadeiro ou falso? Eles são faxineiros do meio ambiente? O que é que vocês acham? Essa tá fácil, porque você já aprendeu. Olha lá, confere a resposta. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiros são os faxineiros, sim. E agora, fungos e bactérias são seres decompositores? Verdadeiro ou falso? São? Acertou? Confere aí, vê se é essa a sua resposta. Verdadeiro, fungos e bactérias são sim seres decompositores. E nós sabemos agora que sempre no final da aula nós relembramos o que trabalhamos e hoje nós trabalhamos com os seres decompositores. E esses seres decompositores não podemos vê-los a olho nu. E os seres decompositores, fungos e bactérias, nós aprendemos hoje. E reconhecemos também a importância desses seres para o meio ambiente. Como eu falei, se não existisse, como teríamos aí coisas, animais mortos, plantas, que não poderíamos nem caminhar de tanta sujeira. Como eles são importantes, hein? Tanto os necrófagos, que fazem aquela limpeza maior, como os seres decompositores. E no final, como sempre, tem uma atividade e desafio para vocês. Olha só, vocês vão pegar, se tiverem condições, um pão. E esse pão você vai dividir em 4 partes. Tente mais ou menos dividir em partes iguais. A primeira parte, você vai colocar uma colher de água, isso mesmo, molhando. E depois vai guardar em saco transparente, tipo aquele que a gente coloca os alimentos como quando compramos no supermercado. Amarra e coloca dentro de uma caixa. A segunda parte do pão, você vai colocar no saco transparente sem molhar. Um você molha, o outro sem molhar. Também amarra no saco, coloca no saco transparente, amarra e coloca dentro da mesma caixa. E a terceira e a quarta parte do pão, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai colocar em lugar que tenha claridade. A caixa não tinha claridade. A terceira e a quarta parte, uma molha, coloca dentro do saco e não coloca dentro da caixa. Nem a terceira, nem a quarta parte. E vocês vão fazer um diário, ou seja, observa todo dia. Não está no saquinho transparente? Todos os dias vocês observam. Aí bota a primeira fatia, o que aconteceu? A segunda, o que aconteceu? A terceira e a quarta fatia. E vocês vão observar a ação, se vai ter ação desses seres decompositores ou não. Bem interessante, não é, gente? Então, fechamos a nossa aula aqui. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!